Roger Waters chama Bolsonaro de neofascista justamente no estado onde o Bolsonaro teve o maior número de votos. Isso criou uma espécie de guerra fria em um show, momentos de pânico, de medo, mas também de muito constrangimento pelo cantor que não esperava a reação que o público teve. Olha só o que aconteceu em São Paulo. Eu selecionei aqui 3 notícias, vamos ver. A primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto. Vamos direto para o contexto? Vou entrar aqui no site da Globo e você vai ver aqui, olha, Roger Waters é vaiado e aplaudido em São Paulo depois de exibir o telão Ele Não. Imagina só, ele colocou lá Ele Não em show para 45 mil pessoas. Um detalhe que tem aqui que eu quero mostrar a vocês é o seguinte, o valor do ingresso. Através do valor do ingresso a gente já sabe mais ou menos que tipo de público tem ali. Então aqui, olha, o valor do ingresso em São Paulo varia de R$ 165 a R$ 810. Agora pense quem é que tem esse valor para colocar aí, digamos assim, para se divertir. Se sair ele e a esposa, ou ele e a namorada, ou a namorada e o namorado, sei lá, isso aqui rapidamente chega a passar de R$ 1.000 por gastos, fora bebida, uma série de coisas. Então, estamos falando aqui de uma classe alta que está indo ao show, essa classe alta de São Paulo. Além do mais, nós temos aqui nesse outro site da Globo a topografia do voto. Você vê que em São Paulo, aqui o pico, a quantidade maior de votos do Bolsonaro, com 12.400.000 votos em São Paulo. O próximo estado que nem chega perto disso, são 5 milhões no Rio de Janeiro e 5 milhões em Minas Gerais. Em São Paulo, digamos assim, 2,5 vezes mais do que o segundo colocado, sem dúvida nenhuma. Se o Bolsonaro pode ser enquadrado como fascista, então em São Paulo é o estado com o maior número de apoiadores de fascistas e nazistas do Brasil. É isso mesmo. Pois é, e nós temos uma outra coisa que também ficou bem claro aqui no show, é uma briga de classes. Muita gente acha que não existe briga de classe no Brasil, mas normalmente as propostas do candidato Bolsonaro é em defesa do patrão. Então a gente tem uma briga de patrão contra empregado, de chefe contra funcionário. E isso também ficou evidente aqui dentro desse show aqui do Roger Waters. Se você não sabe quem é Roger Waters, minha gente, o Roger Waters era vocalista da banda Pink Floyd. Pink Floyd foi a banda britânica de rock formada em Londres em 65 que atingiu sucesso internacional com a música psicodélica e progressiva. Seu trabalho foi marcado pelo uso de letras filosóficas, experimentações musicais, encartes de álbum inovador e show elaborados. O Pink Floyd é um dos grupos de rock mais influentes e comercialmente mais bem-sucedidos da história. Tá, ele foi fundado por estudante e tudo mais. Então, esse camarada aqui, o Roger Waters, era um dos vocalistas junto com esse outro aqui. Tudo bem? E para você que não sabe o que é o rock progressivo, tem aqui também no Wikipedia falando algumas características, mas entre outras coisas, as letras abordam temas como ficção científica, fantasia, religião, normalmente em tom crítico, guerra, amor, loucura e história. Aí você vê, Pink Floyd surgiu aí por volta de 65. Junto com aquela onda que teve de críticas à guerra, às guerras que os americanos promoviam pelo mundo. Então essa juventude americana se rebelou contra isso. E tudo aquilo que para eles é uma tendência neofascista, autoritária, ditadura, digamos assim, de exploração, eles normalmente se rebelam contra. Agora vamos voltar ao contexto do Brasil. Vamos entender aqui um pouco a história. Eu separei alguns vídeos aqui que eu vou mostrar também para que você veja como é que foi na prática. Veja. Aqui na notícia do UOL, Roger Waters chama Bolsonaro de neofascista e cria guerra fria em show de São Paulo. Aqui já aparece a primeira imagem, mas não se preocupe que eu vou colocar aqui na frente. Após a música Eclipse, Waters exibiu no telão a hashtag Ele Não, o que provocou uma onda de vaias e xingamento. Vai tomar não sei o que, filho de não sei o que, então você já sabe de quem é que veio isso aí. Entre outras delicadezas, rapidamente ganharam a campanha de gritos em apoio. O momento durou cerca de 5 minutos, causando nítido constrangimento no ex-Pink Floyd, que voltaria a exibir mensagem contra Bolsonaro durante o Mother. As vaias ainda foram mais fortes.
Por alguns momentos, Roger Waters precisou paralisar o show por causa da gritaria vinda da pista e arquibancadas. Sou contra o ressurgimento do fascismo e acredito nos direitos humanos. Prefiro estar num lugar em que o líder não acredita que a ditadura é uma coisa boa. Lembro das ditaduras da América do Sul e foi feio, disse Waters, atônito após ser pego de surpresa. No discurso, ele chegou a afirmar que já esperava a reação passional por estar em um país como o Brasil. Então, essa aqui é uma das imagens que ele exibiu. Ele coloca aqui, ó. Ele está colocando aqui o neofascismo no mundo e ele coloca nos Estados Unidos o representante do neofascismo, que também foi alvo de crítica dele, que inclusive foi chamado de porco por ele, é o Trump. E aí ele fala outros aqui, e no Brasil, por último, Bolsonaro. Vem aqui, né? E aí tem os comentários e aqui a foto também, onde aparece o ele não. Tá, e aqui fala do show, Guerra Fria, o voo porco de Trump, que ele fez a crítica, tá? E é isso aí. Na próxima notícia aqui do Folha de São Paulo, você vê um tom da reportagem um pouco mais, digamos assim, direcionado, meio que apoiando a questão do Bolsonaro. Hoje o Waters exibe ele não no telão e é vaiado e xingado em São Paulo. Quer dizer, a Folha de São Paulo, através dessa colunista aqui, que não dá para ver quem é, né, ele dá a impressão de que o cara somente foi vaiado e xingado, quer dizer que ele fez besteira. Constrangido, o ex-líder do Report disse não saber exatamente o que acontece no país. Essa é a versão da Folha de São Paulo, através aqui do seu escritor ou escritora, tudo bem? Então, o que ocorre? Vamos dar uma olhada nas manifestações. Tudo começa aqui nessa situação, dê uma olhada. Aqui aparece a primeira vez o ele não. Você vê bem aqui, num telão enorme. Esse telão aqui tinha 70 metros de altura e 14 de largura, apesar de que isso está descrito na notícia. Eu achei meio estranho esse tamanho aqui, mas isso que ele falava. Aqui apareceu o ele não e gerou a gritaria toda. Depois teve uma outra aparição que é resistência ao neofascismo, ou resista ao neofascismo. Aí veja o que acontece. Aqui o povo ainda está meio calado, porque eles já ficam desconfiados, cria aquela tensão, ainda não sabe que o cara vai falar ou não de Bolsonaro. Aí o tamanho da tela. Na verdade é 70 de largura e 14 de altura. Né? No jornal está escrito. Aí sim aparece o nome de Bolsonaro. E essa é a reação. Eu vou deixar todos esses links com vocês. E aqui nós temos de cima da arquibancada, onde estava o pessoal mais privilegiado, que pagou mais caro, é também possível ver os comentários dos seguidores aí do neofascismo, do nazismo no Brasil. Veja. O cara está sendo vaiado por 40 mil pessoas. Aí, esquerdistas, vocês acham isso? Aí, ó. 40 mil pessoas vaiando o cara porque ele colocou ele não. Ninguém tá deixando ele continuar o show. Olha lá. Vai se fuder, idiota! O cara estragou o próprio show. Olha lá, ele vai tentar falar, vai todo mundo vaiar, fica vendo. Olha lá, todo mundo. O cara cagou no show. Todo mundo vaiando. É claro que você, se você for tentar entender o eleitor do... Vou deixar aqui rolando. Se você tentar entender o eleitor do Bolsonaro, você não vai conseguir. Porque o camarada, o Roger Waters, já é conhecido por ser um camarada politicamente carregado. E ele, em todo show que ele vai no mundo, não é uma exclusividade do Brasil. Ele faz campanha contra o fascismo, regimes autoritários e tudo que ele acha que é condenável. Porque ele é um camarada humanista.
E aí o eleitor do Bolsonaro, mesmo sabendo disso, ignorando que ele está apoiando e que todo mundo está vendo que ele está apoiando um candidato fascista, vai pro show do cara esperando o quê? Que ele vai fazer, vai exaltar Bolsonaro ou então vai ficar calado? Se o cara é um ativista, quem é ativista não fica calado, não se conforma com isso. Veja esse outro vídeo. O que você vê é que, a depender do ângulo, você vai escutar contra ou a favor. Aqui você escuta a favor do ele não. Temos também mais um vídeo onde aqui está o vídeo completo, o que acontece imediatamente quando ele começa a falar. E você vê que, de fato, ele ficou super constrangido, super constrangido. Eu acho que ele não esperava uma quantidade de representantes do neofascismo e do nazismo no Brasil tão grande. Ninguém espera isso, na verdade, no mundo. Veja. Literalmente constrangido. Esse processo durou uns 5 minutos, eu vou deixar aqui o link para que você possa ver o vídeo completo. E por último, tem aqui também de uma posição mais próxima, também esse constrangimento dele nesse último vídeo aqui, olha. I knew this was going to happen because here in São Paulo, in particular, but in South America. E você, meu caro amigo, o que acha disso? Cantor internacional, um dos mais famosos do mundo, se declara aí pelo ele não contra o neofascismo no Brasil, contra o neonazismo e é vaiado. Claro que isso também ocorre em São Paulo, a terra onde tem o maior número de representantes do nazismo no Brasil. O que você acha? Deixe o seu comentário, é super importante você deixar o seu comentário, mas também dê um joinha aí no vídeo e se inscreva no nosso canal, além de, claro, compartilhar esse vídeo nas redes sociais. É muito sério o que está acontecendo hoje no Brasil e, no mínimo, a gente precisa discutir isso aqui com mais calma. Um grande abraço e até a próxima notícia. Espero que melhor.